Bom pessoal, a gente vai começar um tópico aqui de geometria plana, que é a parte de polígonos, tá bom? Então, primeira coisa, a diferença entre um polígono convexo e um polígono não convexo. Então, dado um polígono simples, quer dizer que não é um polígono entrelaçado, apenas com segmentos de reta que não se cruzam, né, por dentro do polígono. Existe o polígono convexo e o polígono não convexo. O que significa dizer que um polígono é convexo? Dados quaisquer dois pontos numa região, dentro dessa região, o segmento que une esses dois pontos, ele precisa estar inteiramente contido dentro da região, contido na região, tá bom? Esse é um conceito, na verdade, para uma região convexa, pode ser inclusive do espaço, não só do plano, mas do espaço também. Quando a região não é convexa, se você escolher dois pontos, eventualmente o segmento que une esses dois pontos vai passar por fora do polígono, que é esse caso aqui, então que determina um polígono não convexo, tá bom? Quando a gente fala em relação ao polígono, a palavra natureza do polígono, por exemplo, isso está querendo dizer o nome do polígono, quantos lados ele tem, quantos vértices, tá bom? A natureza do polígono significa triângulos, você tem quadriláteros, você tem pentágonos, e assim vai. Hexágonos, heptágonos, octógonos, dodecágonos, icosságonos, enfim, uma infinidade de polígonos que podem ser obtidos a partir da quantidade de lados, tá bom? Vamos para a primeira parte importante, né, do estudo dos polígonos, que é a soma dos ângulos internos. Eu vou chamar aqui de soma dos ângulos. Como assim soma dos ângulos? Existe a soma dos ângulos internos e existe também a soma dos ângulos externos. Vamos ver as duas? Então vou começar aqui com o número de lados e a soma dos ângulos internos para a gente entender como é que funciona. Eu vou usar um raciocínio indutivo, tá? Não vou demonstrar por indução matemática, por indução finita, porque esse é um tópico que a gente não vai ver nesse vídeo. Mas eu vou usar um raciocínio, um passo indutivo, tá bom? Que é o seguinte: quando o número de lados é 3, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Esse é o primeiro teorema de Tales, a primeira lei de Tales. Quando a gente vai aumentando o número de lados do polígono, deixa eu apagar aqui. Quando a gente vai aumentando o número de lados do polígono, a gente pode dividir esse polígono em vários triângulos. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrilátero qualquer e eu traço uma diagonal, eu divido em dois triângulos e a soma dos ângulos internos de cada um é 180. Quando eu junto os dois, eu tenho 360, quando o número de lados é 4. Se eu pensar, por exemplo, num pentágono, eu consigo dividir em 3 triângulos. Então, para um número de lados igual a 5, eu tenho 3 vezes 180, que dá 540. Quando eu tenho 6 lados, eu consigo 720, que são 4 triângulos. Isso aqui forma uma função afim, né, onde a taxa de variação é 180 graus, ou forma uma progressão aritmética também de razão 180 graus. Quer dizer, vai aumentando sempre 180, quando aqui vai subindo de 1 em 1. Então, esse tipo de situação é o que eu falei que é o passo indutivo, é a gente fazer uma conjectura e concluir que vai aumentando sempre 180, vou criando um lado a mais e vou aumentando um triângulo, sempre assim. Então, qual vai ser a soma dos ângulos internos, né? Sempre vai ser 180 multiplicado por uma quantidade. Olha só aqui. Aqui é 180 vezes 1, 180 vezes 2, 180 vezes 3, 180 vezes 4. Vai aumentando sempre 180, de acordo com a quantidade de lados. Então, o que é que acontece? Vou mostrar aqui como seria. Quando eu tenho 3 lados, ficou 1 vezes 180. Vamos pensar assim. Quando eu tive 3 lados, a soma ficou 1 vezes 180.
Quando eu tenho 4 lados, 2 vezes 180. Com 5 lados, 3 vezes 180. Com 6 lados, 4 vezes 180. Vamos continuar. Com 7 lados, 5 vezes 180. Com 8 lados, 6 vezes 180. Então eu posso continuar aqui. A diferença aqui é sempre 2. 3 lados uma vez, 4 lados 2, 5 lados 3, 6 lados 4. Vai aumentando sempre aqui. E o número de vezes 180 é exatamente 2 unidades a menos que a quantidade de lados. N menos 2 vezes 180. O que é que eu mostrei para vocês agora? A fórmula da soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Claro que para alguns polígonos que são regulares, né, que tem todos os ângulos e os lados iguais, né, polígonos na verdade a gente chama de equiângulo. É um polígono que tem os ângulos iguais. Se eu quiser saber quanto vale cada um, naturalmente eu faço a soma dos ângulos internos e divido pela quantidade. Não tem muita dificuldade em relação a essa ideia, que por exemplo, se eu tenho um polígono com 4 lados todos iguais, alfa, 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 eu sei que a soma dos ângulos internos é 360, então cada ângulo vai ser 360 dividido por 4, que é 90 graus, beleza? Então a ideia de um ângulo interno num polígono que tem todos os ângulos iguais é só dividir a soma dos ângulos pela quantidade, beleza? Vamos para o próximo passo. Vou mostrar uma propriedade importante aqui. A gente tem o ângulo interno e naturalmente tem também o ângulo externo. Vamos pensar aqui num raciocínio bem básico. Aqui está o ângulo interno e aqui está o ângulo externo. Quando eu junto o ângulo interno com o ângulo externo, vai dar sempre 180, porque um é o suplemento do outro, né? O ângulo interno mais o ângulo externo vai dar 180. Vamos pensar o seguinte: o primeiro ângulo interno mais o primeiro ângulo externo, vou fazer assim, chamar de o ângulo externo de A', vai dar 180. O segundo ângulo interno mais o segundo ângulo externo vai dar 180 também. Até o último ângulo interno com o último ângulo externo também vai dar 180. Se eu somar todas as equações, eu vou ter o somatório de todos os ângulos internos com o somatório de todos os ângulos externos, que eu vou chamar de SI e SE. O 180 vai ser somado N vezes, então fica 180 vezes N. A soma dos ângulos internos a gente descobriu, N menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos externos a gente vai descobrir agora, igual a 180 vezes N. Multiplicando aqui, 180 N menos 360 mais a soma dos externos igual a 180 N. Cancela para cada um. A soma dos ângulos externos é igual a 360. Então, o que eu provei aqui? Que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer, ela é fixa. Não é uma fórmula que depende do número de lados. Eu posso ter um polígono com 3 lados, que a soma dos ângulos externos é 360. Eu posso ter um polígono com 50 lados. A soma dos ângulos externos é 360. Eu posso ter um polígono com 8 lados. A soma dos ângulos externos é 360. Ela não muda. É um valor fixo. No caso da soma dos ângulos internos, depende exclusivamente do número de lados. Então eu tenho 7 lados, a soma dos ângulos internos é 7 menos 2 vezes 180. Então vai depender do número de lados. Mas a soma dos ângulos externos não, é fixa, 360. Beleza? Agora, eu vou mostrar outra coisa. Caso a gente precise descobrir o valor do ângulo externo,
exemplo, de um pentágono. Vamos supor que esse pentágono aqui é regular, ele tem todos os ângulos iguais. Na verdade, eu vou mostrar duas maneiras aqui. O ângulo externo, a gente faz 360. 360 é a soma de todos os ângulos externos. Como são 5, já que é um pentágono, 360 dividido por 5, 72. Então, uma maneira bem legal de achar o ângulo externo é fazer 360 dividido pelo número de lados, de ângulos, de vértices, tudo a mesma coisa. A outra maneira seria calcular primeiro o ângulo interno e depois olhar o suplemento. Mas nesse caso dá mais trabalho, porque para calcular o ângulo interno eu precisaria fazer 5 menos 2 vezes 180, que vai dar 3 vezes 180, 540. E aí dividir esse 540 por 5, que dá 108. E aí seria o ângulo interno. Para saber o ângulo externo, eu faço o suplemento. 180 menos 108. Então essa é a ideia para a gente calcular o ângulo externo. Eu prefiro essa, é bem mais rápido, beleza? Então uma observaçãozinha aqui sobre um polígono regular. O que vem a ser um polígono regular, tá bom? Imagina aqui uma circunferência dividida, por exemplo, em partes iguais. Vamos supor, vou dividir aqui em 6 partes iguais. E aí eu tenho um hexágono regular. O polígono regular, ele tem duas características básicas. Tá? Um polígono regular, ele é, primeiramente, equiângulo e também equilátero. Ele tem os ângulos congruentes e também tem os lados congruentes. Para a gente descobrir, inclusive, propriedades desse polígono, né, é importante saber a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos também. Vou mostrar aqui, por exemplo, como descobrir o ângulo que a gente chama de ângulo central. Esse ângulo aqui, que eu vou marcar de vermelho, a gente chama de ângulo central. É bem simples de descobrir. O ângulo central, ele é igual a um arco, né, determinado por dois vértices consecutivos. Mas esse raciocínio é fácil de descobrir, porque o polígono regular, ele divide a circunferência em n partes iguais. Então ele vai dividir a circunferência em arcos aqui iguais. Para descobrir quanto vale cada um, é só pegar 360, que é a circunferência completa, e dividir pela quantidade de lados, ou de vértices, ou de ângulos, que é a mesma coisa, tá bom? Então uma maneira de encontrar o ângulo central é assim. Inclusive é igual ao ângulo externo, tá? Uma observação. O ângulo central, ele é igual ao ângulo externo, beleza? Então, são ideias que é preciso que a gente conheça para poder fazer direitinho os problemas, ok? Um outro tópico sobre polígonos importante é a parte das diagonais. Então, o que vem a ser a diagonal de um polígono, tá? A diagonal de um polígono é o segmento que une dois vértices não consecutivos desse polígono. Então, vou colocar aqui
polígono. E vou mostrar o que é uma diagonal. Aqui a gente tem um polígono A, B, C, D, E e F. Se eu traçar aqui de A para D, é uma diagonal, tá bom? Bom, se eu ligar de B para C, não pode ser uma diagonal de jeito nenhum, porque esses dois vértices são consecutivos. Na verdade, isso é um lado, né? Então, uma diagonal é uma dupla de vértices. Aqui, dupla de vértices. Só que essa dupla de vértices é uma dupla que não é um lado. Ou seja, se eu combinar todos os vértices possíveis de 2 em 2, se eu fizer todas as duplas possíveis, eu teria todos os segmentos que unem dois vértices. Mas alguns deles não vão formar diagonais. Então, se eu quiser calcular o total de diagonais, número de diagonais. Se eu quiser descobrir o número de diagonais, eu queria descobrir o número de duplas que existem com esses vértices, onde os vértices não são consecutivos. Vamos lá. De quantas maneiras eu posso formar uma dupla se eu tenho N objetos? Essa pergunta é uma pergunta de análise combinatória. Então, para a gente formar uma dupla, a gente teria que fazer todas as combinações possíveis. Então, seria combinação de N2A2. Isso a gente calcula assim, N vezes N menos 1 sobre 2 vezes 1. Quer dizer, isso tem inclusive no nosso vídeo sobre combinações, tá aqui no canal, tá? Ensinando a fazer o cálculo das combinações, ensinando o conceito de combinação também. Então, o número de combinações seria N vezes N menos 1 sobre 2. Só que no meio dessas combinações todas, aqui são todas as duplas possíveis. Para formar uma diagonal, tem que ser uma dupla que não é um lado do polígono. Só que dentro de todas essas combinações, quantas são as combinações que não são diagonais? Ou seja, quantos lados tem o meu polígono? Porque cada lado é uma dupla que não é diagonal. Se o meu polígono tem N vértices, ele vai ter N lados. Então, desse total aqui, eu preciso retirar, devemos retirar as duplas que não formam diagonais. Temos que tirar N casos. Esses N casos são os lados. Portanto, o total de diagonais de um polígono convexo vai ser, vou chamar isso de D, N menos 1 sobre 2 menos N, beleza? Vamos tirar o MMC, que vai dar 2, vai ficar N menos 1, aqui vai multiplicar, menos 2N. Vamos colocar o N em evidência, N menos 1, menos 2, tudo sobre 2. O número de diagonais vai ser N menos 3 sobre 2. Então, está provado, usando um argumento de análise combinatória, a quantidade de diagonais de um polígono qualquer, beleza? O último tópico dessa aula, a gente vai falar sobre a parte de polígonos agora. Essa primeira parte é uma parte teórica, onde eu estou mostrando as ideias, tá? E mostrando fórmulas. E a segunda aula de polígonos, ela vai ser uma aula só de exercícios, tá bom? Então, é fundamental que você assista às duas aulas, tanto a de teórica quanto a de exercícios, porque os conceitos que a gente passa aqui servem para resolver questões também, beleza? Então, a gente vai agora falar sobre diagonais radiais. O que é que são diagonais radiais? São diagonais que passam pelo centro do polígono. Tá? Esse conceito de passar pelo centro não é para qualquer polígono, tá bom? A gente vai trabalhar apenas com polígonos regulares. Por que com polígonos regulares? Porque se os polígonos não forem regulares, eu poderia ter diagonais que passam pelo centro num determinado caso,
e que não passam no outro caso, mesmo porque eles são irregulares, e aí eu não teria como descobrir. Então, essa situação de diagonais que passam pelo centro são situações para polígonos regulares, tá? Então, vamos entender a ideia. O que é uma diagonal radial, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um quadrado. O quadrado, quando você traça uma diagonal, ela passa pelo centro. Então, uma ideia bem interessante é a diagonal que passa pelo centro, ela na verdade, ela é um diâmetro. E o que é que o diâmetro faz? Divide a circunferência ao meio. Bom, como o polígono vai estar dentro da circunferência, também vai dividir o polígono ao meio. O que significa falar dividir o polígono ao meio? Quer dizer que metade fica para um lado e a metade fica para o outro. Isso já implica num detalhe. Imagina aqui uma circunferência e dentro dessa circunferência um pentágono. Quando eu traçar uma diagonal radial, quantos lados ficaram? Desculpa. Radial. Traçar assim, olha. Quantos lados ficaram para um lado, quantos ficaram para o outro? Não existe um diâmetro aqui. Se qualquer diagonal que eu traçar no pentágono, ela não vai passar pelo centro. Porque no caso do pentágono ou de qualquer polígono que tenha uma quantidade ímpar de lados, não existe um diâmetro que vai ser diagonal. Porque a quantidade de lados é um número ímpar. E aí não tem como ficar metade para um lado, metade para o outro. Então a primeira coisa é, só existem diagonais radiais quando o número de lados do polígono deve ser par. E aí, para calcular o número de diagonais radiais, o que é que a gente faz? Só é a gente pensar da seguinte maneira. O número de lados é par. Cada diagonal radial é um diâmetro. Então, de cada vértice eu consigo traçar uma diagonal radial. Deixa eu pegar uma quantidade aqui um pouco maior. Vou pegar um hexágono regular. A gente traça a partir desse um diâmetro, a partir desse outro diâmetro, a partir desse outro diâmetro, aí vem pra cá, outro, vem pra cá, outro, vem pra cá, outro. Todos os vértices saem uma diagonal radial, mas tem um detalhe. Quando eu começo a traçar diagonais, quando eu for terminar a primeira metade, eu já começo a repetir. Então, desses 6 vértices, eu traço 3 diagonais radiais, e as outras 3 são repetições das antigas. Portanto, um polígono que tem n lados, você vai traçar n diagonais radiais, só que metade delas vão ser repetidas, iguais às iniciais. Portanto, o número de diagonais radiais é n sobre 2, tá bom? É metade do número de lados de um polígono. Então, um octógono tem 4 diagonais radiais, um decágono tem 5. Um icoságono, que são 20 lados, vão ter 10 diagonais radiais. E assim por diante. O número de lados tem que ser par e a quantidade é metade. Consequentemente, as diagonais que não passam pelo centro, né, de um polígono regular, é só você fazer o total de diagonais menos as radiais. E aí você tem as que não passam. Beleza? Então até a próxima aula, que ela vai ser feita apenas com exercícios sobre esses polígonos, tá bom? Até lá!